Então, você voltou. Tá realmente querendo saber o que eu descobri? Já vou te avisando. Não vai ser moleza lidar com os fatos. Mas combinado é combinado. Você fez sua parte, recebi o pagamento. Então acredito que tenho a obrigação de fazer a minha parte. Antes de mais nada, sente-se. Eu quero lhe contar como foi o processo. Era uma noite de domingo quando você apareceu na Escola Revolution. Tinha falado que achava estar sendo perseguido, mas não sabia por quem ou por quê. Alguém que ia contra todas as suas escolhas artísticas? Alguém que te atacava independentemente do projeto que você começava. A pessoa sempre estava lá em algum canto, pois você ouvia bem ao longe uma voz estranha que dizia: Isso tá horrível. Você é insuficiente, ninguém vai gostar disso. Admito que fiquei curioso para pegar o desgraçado que te deixava para baixo. Você me disse que ele sempre aparecia, independentemente da situação ou lugar. Queria saber quem era que tinha tamanho atrevimento. Então, assim que você saiu do escritório, decidi ler os jornais e ver o que eles estavam falando a respeito do indivíduo. E, curiosamente, encontrei diversas denúncias de outros cidadãos que sofriam exatamente com a mesma coisa. Jovens, idosos, pessoas de todos os gêneros. Ninguém estava imune aos ataques daquele monstro anônimo. Pelos relatos, essa criatura denominada Sujeito da Desmotivação tinha uma extrema habilidade de invadir os ambientes e manipular as pessoas. E não somente os artistas, como pessoas de diversas vocações estavam tendo que lidar com aquilo também. Fiquei me perguntando que tipo de pessoa consegue causar tamanho dano a toda uma população. Nas manchetes havia, é claro, um acúmulo de artistas, assim como você, falando que estavam pensando em desistir de suas carreiras por conta disso. Então decidi ir visitá-los no Clube Revolution uma noite. E foi lá que encontrei algumas vítimas. Nem todos estavam dispostos a falar sobre isso. E os poucos que restavam não estavam muito à vontade para tocar na ferida. Você sabe alguma coisa sobre o Sujeito da Desmotivação? Amigo, você vai precisar se esforçar mais se quiser que eu fale qualquer coisa. Há alguma chance disso aqui te fazer mudar de ideia? Nada que um pouco de suborno não resolva e, sinceramente, quem é que resiste a alguns cupons de desconto nos cursos da Escola Revolution? Ele topou falar o que sabia assim que viu que estava em jogo. E assim, depois de alguns drinks, ele já tinha me falado tudo o que sabia. Amigo, não acredito que seja uma boa ideia tentar derrubar esse cara. Ele tá por toda parte. Controla praticamente a cidade inteira. Espero que ele não fique sabendo sobre sua investigação. Isso não faz sentido. Como uma só pessoa pode controlar uma cidade inteira? Dizem os boatos que ele não trabalha sozinho e que toda vez que alguém novo é atacado é porque ele tem um novo recruta no time. Aquilo era mais do que eu precisava para continuar a minha investigação. Bem como havia deduzido, o Sujeito da Desmotivação carregava o mérito de algo que não fazia sozinho. Somente uma gangue muito extensa poderia lidar com tantos habitantes e prejudicar tantas pessoas em pouco tempo. Mas eu ainda não conseguia compreender. Por quê? Quem provocaria danos tão terríveis? Quem eram todas as pessoas envolvidas e qual era o seu objetivo por trás daquilo? Desejo de vingança? Disputas por território? Ou apenas estavam fazendo aquilo para mandar uma mensagem? Assim que cheguei ao meu escritório, decidi traçar uma relação de todas as vítimas afetadas para identificar algum padrão. Talvez, se existisse alguma pista óbvia, eu conseguiria pelo menos começar uma lista de suspeitos ou deduzir os motivos. Mas depois de avaliar tudo no mural, percebi que nada fazia sentido. As pistas, mesmo que óbvias, não me levavam a lugar algum. Comecei a me sentir incomodado. E então decidi fazer uma pausa. Porém, no instante em que me sentei na poltrona novamente, fui surpreendido com uma voz distante, vindo do além, vindo das sombras, e ela dizia: Detetive, você nunca vai nos encontrar. Sabe por quê? Porque você é um péssimo investigador particular. Você nunca vai controlar essa cidade, Sujeito da Desmotivação. Naquele momento de extrema angústia e adrenalina, corri na direção que acreditei ser de onde a voz vinha e me lancei nas sombras, apenas para me ver caindo no chão do banheiro. Quase pude ouvir um riso maléfico, a sinfonia da minha derrota. Quando acendi as luzes, percebi que já estava sozinho. Achei que o Sujeito da Desmotivação pudesse ter saído pela janela no instante em que corri atrás dele, mas ela estava trancada como de costume. Então me levantei e assim comecei a questionar a minha sanidade mental. Estava tão envolvido na investigação que nem mesmo percebi como estava cansado. Então eu me virei para a pia e me olhei no espelho. E foi ali, sozinho e no silêncio da noite, que tudo fez sentido.
Todas as portas estavam trancadas. Ninguém possuía a chave do meu escritório. Eu não tinha vizinhos. Era praticamente impossível que outra pessoa além de mim mesmo estivesse comigo no apartamento. Esse foi o momento em que eu percebi que não existe sujeito da desmotivação, pois o meu sujeito da desmotivação era eu mesmo. E é por isso que eu digo que você e a cidade toda está sofrendo com autocrítica. Agora consigo ver mais claramente o porquê todos achavam que era outra pessoa fazendo esses ataques. Porque realmente é difícil de se responsabilizar quando a sabotagem vem de dentro. A gente fica pensando, mas por que diabos eu estaria fazendo isso comigo mesmo? E assim preferimos acreditar que somos insuficientes, que não temos o necessário para agradar os outros. Colocamos toda a culpa na nossa imperfeição. Mas sabe por que é tão fácil da gente se importar com a opinião dos outros e não prestar atenção no que nós mesmos queremos? E com isso, eu concluo que você precisa parar de se sabotar desse jeito. Não seja cruel, não deixe a vozinha do além te incomodar mais. Acredite, se eu pudesse, eu daria um jeito nela. Bem, acredito que o caso foi encerrado. Agora você sabe com quem contar quando precisar de ajuda, não sabe? Ótimo. Minha porta sempre vai estar aberta para você. Quer dizer, sempre não. Às vezes ela tá trancada, mas é só bater.